Você já ouviu falar sobre transtorno bipolar do tipo 2? O mais comum que tem? Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar justamente sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e gostaria de convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação e me acompanhe no Instagram, @Dr. João Lorenzini. A maioria das pessoas conhece o transtorno bipolar do tipo 1, que é aquele tipo mais grave, mas é mais clássico, só que é muito mais raro. Ele acontece em 1% da população. Ele cursa com períodos de depressão bem claros e períodos de ativação, que a gente chama de mania, também claros. Uma pessoa com transtorno bipolar do tipo 1, ela tem pelo menos um episódio de mania ao longo da vida. A mania é um episódio de ativação bipolar grave, intenso, em que a pessoa fica muito diferente da sua forma de ser. Ela pode apresentar sintomas psicóticos, pode requerer internação, ter gastos excessivos e se endividar, se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco e até fazer coisas que depois se arrepende ou tem um prejuízo muito grande por conta disso. No entanto, a maior parte dos bipolares apresentam um tipo de bipolaridade que é muito mais comum, que é o tipo 2, só que é muito mais difícil de você diagnosticar e os sintomas tendem a ser mais brandos, apesar de também poder causar sofrimento e também muitos prejuízos para essas pessoas. O transtorno bipolar do tipo 2, diferentemente do transtorno bipolar do tipo 1, pode acontecer em 3 até 6% da população em geral. Essas pessoas com TAB2, o transtorno bipolar do tipo 2, elas costumam apresentar na vida delas vários episódios de depressão. Então, grande parte delas são diagnosticadas como depressivas, recebem tratamentos para isso e passam a vida inteira acreditando que tem um diagnóstico que elas não têm. O diagnóstico do transtorno afetivo bipolar do tipo 2 pode demorar de 10 até 15 anos para ser realizado. Isso porque essas pessoas têm os episódios depressivos e, em raros períodos de tempo, ou seja, muito infrequentemente, elas têm uma ativação. Só que essa ativação, ela é bem mais branda, bem menos intensa do que aquela no transtorno bipolar do tipo 1. Ou seja, ao invés dessas pessoas apresentarem mania, elas têm uma hipomania, sintomas mais leves que, segundo o diagnóstico baseado no manual DSM-5, duram pelo menos 4 dias, ou seja, são pessoas que têm muita depressão e em raros períodos apresentam por um tempo curto, que pode ser de 4 dias, uma elevação, uma ativação da forma de ser, só que pequena. Pessoas que não conhecem esses bipolares do tipo 2 ou não têm uma frequência ou não são familiares, podem achar que essas pessoas estão simplesmente bem ou diferente da sua forma de ser. Agora, doutor, fala para mim, o que essas pessoas então, com bipolaridade tipo 2, apresentam na hipomania? A primeira coisa é uma ativação, um aumento da energia, da disposição. Aquela pessoa que passava grandes períodos de tempo deprimida, ela começa a ter curtos períodos, como eu disse, pode durar 4 dias apenas, em que elas ficam mais dispostas. Elas começam a querer fazer atividades que não faziam antes. Por exemplo, acordar cedo, quer ir na academia, começa a querer trabalhar mais, sente que não cansa tanto, pode inclusive dormir menos
do que costumava dormir antes. Se antes, por exemplo, dormia 6 a 8 horas, passou a dormir 5 horas e já se sente descansado. Com esse aumento de energia, esse aumento de disposição, a pessoa ela pode começar a focar mais no trabalho e com isso passar a render mais no trabalho. Pode começar a ter obstinação por determinados assuntos, como por exemplo política, começa a se engajar mais com grupos políticos. Em assuntos religiosos, começa a frequentar mais a igreja ou o culto, ou pode se engajar mais em atividades, por exemplo, sexuais, consumindo mais pornografia, querendo conhecer pessoas novas. Pode haver também um aumento da autoestima. Aquele indivíduo que passou grandes períodos da vida com baixa autoestima, se sentindo menor que os outros, se comparando de uma forma negativa, por um curto período de tempo, começa a se sentir melhor, começa a se sentir dono da razão, muitas vezes até meio arrogante com os outros, meio cínico, achando que só ele está certo. E com isso passa a ficar mais desinibido, fica mais propenso a querer fazer coisas novas, a se arriscar mais, já que tudo vai dar certo. O pensamento dessas pessoas começa a acelerar. Elas começam a pensar mais rápido em várias ideias ao mesmo tempo e passam a ter a sensação que as pessoas ao redor delas estão muito lentas. As pessoas no trânsito estão lentificadas. Quando está dirigindo no carro, começa a querer cortar todo mundo, andar mais rápido. O pensamento dos outros é muito lento, precisa ser tudo feito na hora, interrompe alguém falando para falar porque está devagar demais. O aumento do impulso também pode acontecer. E esses indivíduos começam a querer gastar mais. Alguns deles, por exemplo, chegam à noite, começam a entrar em loja para comprar, loja virtual, vai em lojas físicas e quer comprar vários objetos, mesmo que desnecessariamente. Só que o aumento do impulso pode ser para outras coisas também, como por exemplo, o aumento do impulso para sexo. Então, como eu disse, começa a consumir mais sites adultos, começa a querer se engajar sexualmente com outras pessoas, pode trair marido, pode trair a esposa por conta disso. O impulso pode ser para consumo de substâncias. Aqui eu falo do consumo de substâncias como o álcool, maconha, em que essas pessoas estão tão aceleradas e tão inquietas que às vezes o uso dessas substâncias é feito realmente para acalmá-las, para que elas fiquem mais tranquilas, entre aspas. Só que outras substâncias podem ser usadas. Então passar a usar mais café, mais estimulantes, mais energéticos. E às vezes até ali no ambiente familiar é muito complicado lidar com uma pessoa assim, porque ela que sempre estava mais lenta, mais devagar, com muitos episódios depressivos, ela começa a querer fazer tudo, a ter um monte de ideia, a montar um monte de plano na cabeça dela e depois de alguns dias ela de novo entra num quadro depressivo. Pode ficar mais irritada, dar patada, ser mais agressiva. Muitos não ficam eufóricos de felizes, muitos, na verdade a maioria, fica irritado, com aquele humor difícil de lidar. Então, esses indivíduos acabam tendo problemas também no seu relacionamento, no seu trabalho, com os colegas, com o chefe, inclusive também com outras pessoas ao redor, como o pai, a mãe, os filhos. Isso porque o cérebro ele desativa na depressão e ele ativa por um curto período de tempo nessa hipomania. Além disso, em relação ao sono, como eu disse, em que a pessoa ela pode dormir menos do que o normal dela, em alguns casos ela acorda cansada, desanimada e ela vai acelerando ao longo do dia. Chega no período da noite, o bipolar do tipo 2, ele pode estar com um pensamento rápido, querendo fazer um monte de coisa à noite, querendo trabalhar à noite, querendo fazer tudo durante a noite, e ele fala, olha, mas é que eu sou uma pessoa noturna. E não necessariamente. Às vezes ele está num episódio de ativação e aceleração. E mesmo, pessoal, o uso de celulares, de mídias,
Isso pode ser aumentado durante essas fases de hipomania. A pessoa ela fala que quer entrar mais em sites, fica digitando com um monte de pessoa, entra em contato com todo mundo, faz novas amizades e recebe às vezes o critério de dependência em jogos, dependência em internet, e não necessariamente essa pessoa não está num episódio de hipomania. E daí você deve estar pensando, doutor, então você está me dizendo que na hipomania eu fico mais ativo, eu posso render mais no trabalho, eu melhoro da autoestima, eu posso pensar mais rápido. Por que você quer me tratar? Essa dúvida é muito comum. Na verdade, você não vai ficar na fase de hipomania para sempre. A chance maior é que você tenha logo um episódio depressivo. Fora que muitas pessoas passam a ter problemas por conta disso, relacionados a diversos quesitos, como eu falei, por exemplo, nos relacionamentos. A gente precisa tratar esses indivíduos e normalmente eles vêm procurar a minha ajuda ou a ajuda de um outro profissional de saúde mental quando eles estão em depressão e não quando eles estão em hipomania, que quando normalmente eles se sentem muito bem. O tratamento é feito principalmente com medicações, mas também com a ajuda do psicoterapeuta que vai fazer a psicoeducação, e eu vou ter um vídeo relacionado justamente à estabilização do transtorno bipolar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conhecem alguém que precise dessas informações? Compartilhe o vídeo com essas pessoas e deixem aqui também as suas perguntas. Eu vou ficar muito feliz de responder. Não se esqueça, até o nosso próximo café.